Olá, tudo bem? Estamos falando aqui direto da FETranslog, a Feira de Transporte e Logística 2025, direto de Chapecó. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais, a Vanessa Quadros, da Padronize Gestão Empresarial. Seja muito bem-vinda, Vanessa. E o Eduardo Pazinato, da Compase Randon. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Bom, hoje eu vou começar... Com o Eduardo, nós vamos bater um papo sobre ESG no segmento de transportes. Eduardo, vamos lá. Em qual segmento, para a gente entender, a Compase atua? Então, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Pazinato. Eu atuo como diretor operacional da Compase Limitada, Compase Randon. A Compase ela é uma distribuidora bem nova, uma distribuidora que estamos indo para o seu 14º ano. Nós somos distribuidores da marca Randon na parte de implementos rodoviários, peças, todas as soluções financeiras e também parte de pneus, consórcio, enfim, tudo que a Randon tem ecossistema, a Compase pode comercializar. E nesse sentido, conta para nós quais as ações que a Compase vem realizando em relação às boas práticas de ESG, ambiental, social e governança. Então a Compase, como bem reforçado na palestra anterior, é uma empresa que ela veio pela vontade própria, se organizando de uma forma que, sem querer, se encaixou muito bem com a ESG. Nós vemos em uma demanda de crescimento da Compase, em estruturar a escalabilidade dela e também a parte um pouco, iniciando uma tratativa sucessória, nós quisemos começar com a parte de padronizações de processos. Então, com isso, a gente começou o trabalho lá em 2023, se não estou enganado, Isso. Com a Padronize, a descobrir como a nossa empresa tinha o potencial de se organizar, de trazer uma escalabilidade mais saudável e organizada. Então, nessa parte primeira de governança, a gente começou a atuar com a parte da ISO, então, e organizar os processos. Com a parte ambiental, nós viemos com o tempo observando que conforme vinha se escalando a empresa, ela acabava surgindo ruídos de operação por parte dos resíduos que sobravam da operação. E acabamos descobrindo muito especificamente pelas operações de comercialização de peças que acabava tendo muita sobra, por exemplo, de madeira, de plástico, enfim. Então nós começamos a ficar interessados em procurar uma solução para isso que fosse uma forma que gerasse mais bens para mais pessoas, não tornar aquilo lá apenas como um rejeito, enfim, um subproduto da operação. Com isso nós encontramos em Chapecó mesmo a consultoria da Menos Lixo, apoiada pela Maria e pela Vanusa. Acertei o nome, né? Isso. Da Vanusa. E também começamos a entender um pouco mais sobre o quanto que a operação da Compase gerava, enfim, de resíduo, do que poderia ser reciclado, do que poderia ser recomercializado para outras pessoas, toda aquela tratativa. E ano passado nós tivemos a alegria de ser a primeira empresa do Brasil a ter o selo, então, Lixo Zero, que é uma categoria nova que a Organização Menos Lixo, que a Organização Lixo Zero acabou atribuindo a empresas que geram menos volume de lixo. Então nós acabamos tendo medido que 91,3%, se eu não estou enganado, do que seria rejeito da empresa acabou sendo reaproveitado, uma madeira com uma destinação para mais pessoas, como o plástico sendo levado para reciclagem e a parte orgânica também acabando tornando adubo, até mesmo para a própria empresa para utilizar nas instalações da empresa. Poxa, muito bacana. Então, vocês estão pensando na sustentabilidade não só do meio ambiente, como na sustentabilidade do negócio, né? Com certeza. É muito legal. E Vanessa, como que foi essa tua contribuição nessas ações, né, que o Eduardo comentou relacionadas ao ESG? Conta um pouquinho aqui para nós. Bom, Lohane, como o Eduardo comentou, nós iniciamos um projeto em 2023, um projeto um tanto discreto, podemos dizer assim, que nos trouxe várias descobertas. Então, num primeiro momento, a empresa tinha um ponto de dor que era organizar os seus processos, tornar os seus processos documentados, para que tivesse uma rastreabilidade, para que as pessoas fossem treinadas ao longo do tempo. E aí nós descobrimos dentro da empresa várias práticas que já eram feitas muito por cultura. A Compase tem uma cultura voltada para a sustentabilidade. Isso está na veia do negócio, isso vem do nosso fundador, que é o senhor Rui Pazinato, que ele sempre teve um olhar tanto para a parte ambiental quanto para a parte social.
A empresa não divulga, né? E eu sempre falo para o Eduardo, deveria divulgar mais as ações, mas é uma empresa que contribui assim com questões sociais importantíssimas dentro da nossa região. E nós começamos a organizar e a documentar de forma que a empresa pudesse crescer, dar um passo a mais no negócio de uma forma estruturada. Entendi. Então, falando assim das boas práticas do ESG, vocês fizeram por convicção mesmo. Por convicção. Não foi um compromisso, um cliente que exigiu de vocês. Vocês fizeram porque a governança de vocês, a vontade própria mesmo. Eu até vinha pensando isso antes, escutando a palestra antes ali no Citran. As coisas acabaram acontecendo pela nossa forma de tratar mesmo. Então, a parte que quando a gente diz de padronização, de trazer a questão da ISO, é que realmente a nossa forma de trabalhar, o jeito que a gente gosta das coisas organizadas. E chegou num ponto de escalabilidade do negócio, muito felizmente, né? Graças a Deus, bastante venda, bastante cliente, que para conseguir crescer mais, precisava organizar. Porque, como diz muito meu pai, quanto maior o pinheiro, maior é o tombo, né? Então tem que ajeitar bem ele para poder crescer de uma forma sustentável, né? Então isso que trouxe muito a parte da padronização. A parte ambiental também, por um gosto familiar mesmo, a forma de trabalhar, gostar, querendo ou não, no meio ambiente, um ambiente limpo, um ambiente agradável para a própria equipe, essa parte ambiental veio muito a calhar também para conseguir produzir um ambiente melhor. E a parte social também, acho que é uma raiz da empresa, é tratar muito bem as pessoas. É uma empresa que nós fizemos a pesquisa GPTW, que é uma das nossas certificações, realmente foi para tirar uma dúvida, saber se o nosso olhar que a gente tem pela empresa realmente ele acontece lá dentro. E a resposta foi muito boa, a nossa média geral da pontuação ficou em 88%, sendo que a pergunta especificamente de satisfação interna ficou em 97% da equipe. Uma nota excelente, né? Uma nota excelente. E considerando que é uma equipe muito nova, é uma equipe que em 2023, quando iniciamos o processo de padronização, nós estávamos em 35, hoje estamos em 91 na empresa. Em menos de 2 anos. Triplicou. Basicamente triplicou. Mas é uma equipe que a gente tem um orgulho muito grande de dizer que é uma equipe que ela adotou a camisa Compass realmente. E é uma equipe que a gente vê que está feliz por estar ali trabalhar e encarar os desafios do mercado todo dia, sabe? Isso é SG. Isso é SG. Então, isso que eu fiquei surpreso ao vocês me contarem. Que é SG, mas vem muito a calhar, sim, como vocês mesmos falaram. Isso é o stakeholder interno dizendo que está satisfeito em trabalhar na Compass. Tá? Estou te dizendo aqui mais uma prática de SG que talvez você não soubesse, que agora, né, a GPTW mostra que vocês, né, estão no caminho certo, tá? Falando um pouquinho de governança, conta pra gente como é que vocês têm estruturado aí a governança aí implantada dentro da Compass. Então nós começamos junto de novo lá em 2023, a ter um olhar, seria para organizar uma sucessão. Mas ela veio muito a calhar junto nesse papel. Então, a Compass é uma empresa familiar, ela foi fundada pelo meu pai. O meu pai está ainda na operação, é o que ele ama fazer e vai ser eternamente o que ele vai fazer, porque ele faz muito bem a parte comercial. Meu irmão está junto com o pai desde o começo também. Eu entrei na operação especificamente, foi em 2022 que eu entrei na operação. E a gente conseguiu montar um time muito bom ali interno e a gente começou a observar que com os pontos fortes de cada um, conseguiria começar a fazer uma organização dentro da empresa. Então, ter um olhar de fazer um pilar financeiro, um pilar operacional, um pilar para cuidar mais das pessoas dentro da empresa, também em questão da sociedade, né, que é mais corporativo. E também essa parte de governança, que é especificamente uma forma que a gente fala dentro quem responde pelo quê e até que ponto que vai cada departamento, enfim, ter uma organização mesmo na empresa, né? Vanessa, você consegue comentar um pouquinho aí, você auxiliou também nessa caminhada, comenta um pouquinho pra gente dessa questão da implementação da governança na Compass, por gentileza. Então, a implementação da governança, ela veio muito do olhar daquilo que o seu RUI espera para o negócio, que é realmente um crescimento sustentável do negócio, e é uma frase que inclusive está documentada na política de qualidade da empresa, esse comprometimento. Então, vem sendo trabalhado ao longo dos anos, né, onde o Bruno Pazinato, né, que é o irmão do Eduardo, assumiu a operação comercial e a operação financeira e estratégica do negócio, e o Eduardo ficou, então, com a operação. Né? Sendo assim,
foi estabelecida uma hierarquia dentro da empresa com os líderes. Todos os líderes da Compase são muito bem treinados, têm autonomia e autoridade e muito mais do que isso. Eles têm o comprometimento com a cultura Compase. Então percebe-se que vem se passando de geração em geração de líderes da empresa o exemplo, né? O exemplo que eu sempre digo, né? O seu Rui é a nossa referência e ele traz esse exemplo de uma conduta ética, de uma conduta íntegra e de uma pessoa muito humana, muito solícita a todos. Né? Então, as relações da Compase, elas são relações duradouras. E a governança corporativa, ela nos trouxe o quê? Ela nos trouxe ferramentas para trabalhar com compliance, para transmitir para as pessoas, né, aquilo que a empresa realmente faz. Já fazia há muito tempo, só que agora ela faz, documenta e comunica. E uma parte muito importante, Lohane, nós tivemos a grata satisfação de acompanhar a inauguração do novo prédio da Compase, lindíssimo esse ano, com nada mais, nada menos que Daniel Randon. Exatamente. Né? E foi muito gratificante estar com ele nesse momento, porque ele trouxe ainda mais forte a responsabilidade da Randon, que é a marca que a Compase representa, né, com as questões ESG. E, o melhor, a Compase está sendo a primeira concessionária da bandeira Randon a ter certificações como ISO 9001, o próprio selo menos lixo, que é extremamente importante, GTPW. Então a gente percebe assim o quanto a Compase, sendo uma empresa familiar, de uma estrutura familiar, vem crescendo no mercado e trazendo essa transparência do negócio, ou seja, é uma empresa que tem uma governança muito bem implementada. É isso que eu ia perguntar, além da GPTW, etc., quais são, né, as certificações, né, que a Compase tem, né, e qual a importância, né, para a Compase, né? O que isso representa para vocês, né? Então, a Compase, hoje nós somos felizes certificados pela ISO 9001, nós somos também certificados pela GPTW, a primeira empresa, como eu mencionei antes, até o selo Lixo Zero, também uma empresa que tem o selo da empresa cidadã pelo Rotary. Então, eu acredito que assim, de novo, não planejando pelo ESG, pela nossa forma de trabalhar, aconteceu isso e as certificações traz cada vez mais um insumo para nós, que a gente está no caminho certo, e também trazendo o que tu mencionou antes, uma felicidade em saber que a empresa e a organização optou por fazer isso. Nós em nenhum momento fomos obrigados pelo mercado ou pela própria bandeira da Randon, enfim, a ter essas certificações, ou enfim, a buscar de uma forma forçada, o que foi de uma forma natural, que é muito mais duradoura, a gente tem certeza que vai ser muito mais longevo isso. É muito mais suave, né? Muito mais suave. Muito mais suave quando acontece dessa forma, né? E a gente sabe que vocês estão à frente do mercado, né? Quando acontece dessa forma. Vanessa, falando em certificações, o que você vê para 2026, né? Quais são as certificações que estão aí para vir na área do transporte? Bom, eu acho que uma das mais solicitadas assim para o transportador, né, é a OEA, que é uma certificação, digamos, com um cunho já internacional para empresas que trabalham com importação e exportação, e ela trabalha muito fortemente a parte financeira da empresa, a solidez do negócio. Temos observado também embarcadores, grandes embarcadores, solicitando a certificação ASA 8000, a responsabilidade social, que isso seja documentado na empresa. Falar que, né, a ISO 9001 é o que eu sempre falo, é o forrinho de cama, né? É aquilo que a gente faz no decorrer do dia a dia, documenta, e ela traz uma base para todas as outras. Então, se a empresa ela precisa de uma estruturação, o ideal é que ela inicie com uma padronização de processos, porque vai trazer a base para todas as outras certificações. Eu digo assim, Lohane, o transportador, ele dentro do Oeste Catarinense, ele tem muita oportunidade.
Basta fazer pequenos movimentos, né? Como o Eduardo bem falou, é uma empresa familiar, uma empresa pequena, que em pouco tempo, eu digo que eu acompanho eles já há 3 anos, triplicou o número de colaboradores. E quando nós triplicamos, nós precisamos também melhorar as condições de trabalho, né? Olhar para as pessoas de uma forma diferente, cuidar da nossa gestão estratégica de uma forma diferente. Então eu diria assim, hoje, para os transportadores, existem várias oportunidades que nós conseguimos trabalhar de melhoria com baixo custo e que traz ao longo do tempo, né, uma sustentabilidade para o negócio, que foi como aconteceu na Compass. E os embarcadores, né, como você comenta, eles estão buscando também as empresas que têm essas boas práticas de ESG ou as certificações bastam? Eles querem um diferencial? Como que tu tem visto isso? Boa pergunta, Lohane. Assim, eu auxiliei um cliente que recebeu de um embarcador um questionário de boas práticas de ESG contendo nada menos que 52 páginas. Ou seja, 52 páginas são muito mais do que 52 perguntas, né? Exatamente. Né? E aí me chama a atenção porque dentro dessas 52 páginas, no pilar social, consta a pergunta se a empresa possui certificação ISO 9001. Que é o básico, né? Aí no pilar de governança corporativa, se a empresa possui uma governança estruturada e se o relatório é comunicado a todos da organização. Perfeito. E no pilar ambiental, quais são as práticas que a empresa adota e quais são as métricas que ela utiliza para acompanhar o desempenho da sua operação. Fica a dica então, né? Para entendedores entenderão, né? Fica aquela frase, né? Então, não adianta mais fugir, né? Não é mais, não vai ser agora por convicção, né? Vai seguir ali pro compromisso legal, ali pro compliance, porque o cliente está obrigando, ou fica no constrangimento, né? Porque o cliente vai te optar por um outro stakeholder externo do que você, né? Porque você não tem essas boas práticas, né? E muito importante também, Lohane, quando nós olhamos para o transportador, que agora é a melhor época, participação de BID. Certo. Hoje, as grandes empresas do mercado, elas abrem o BID e fazem uma homologação do transportador. E hoje, essa homologação é feita com base em evidência documentada. Sim. Então, às vezes, a empresa vai encaminhar vários documentos que com um simples certificado ela já atenderia ao requisito do cliente. E o importante de dizer para o nosso transportador, o que acontece? Os grandes players de mercado estão abrindo capital na bolsa. Exatamente. E quando abre um capital na bolsa, existe o quê? Uma exigência de toda uma cadeia de fornecimento. Perfeito. E que essa cadeia tenha o cumprimento das boas práticas de ESG. Exatamente, sob pena de não ser homologado, né? Exatamente. E eu gostaria de reforçar aqui, Lohane, a importância do CITRAN para o transportador. O CITRAN hoje fez o comunicado, a abertura do núcleo ESG e também tem aqui bons parceiros para trazer a informação para o transportador. Então, eu digo que o CITRAN ele faz sempre a ponte entre a necessidade do transportador e a necessidade do mercado. Exato. Então, acho que também cabe aqui o nosso agradecimento a toda essa força que o seu Ivo Alberto Toso vem fazendo de fomentar cada vez mais as boas práticas, tanto para os nossos transportadores como para os fornecedores, o caso da Compass. O que é inovador, né? Que a gente não vê em outras áreas, né? Bom, a gente está chegando ao fim aqui, ao nosso podcast, e eu queria pedir para você, Eduardo, o que você poderia dar aí de sugestão para outras empresas aí do ramo, né, que estão querendo começar a relatar essas boas práticas de ESG, estão com medo, qual seria a tua sugestão? Eu acho que tem uma essência da ISO 9001, né, e a gente tem que viver isso muito mais dela, ainda mais nesse período que a gente está de atualizações de tecnologia, enfim, que é a melhoria contínua. Então, hoje tem muitos clientes que na região eles têm uma capacidade gigantesca de aumentar a capacidade já que eles têm também seguir uma linha sucessória, ou enfim, procurar mais eficiência interna, ele vai alcançar isso através da melhoria contínua.
Eu acho que hoje a gente chegou num ponto em que as empresas, ela não se vive mais uma realidade que talvez vivia antigamente, que tu passa por um período de melhoria e tu pode parar, porque tu chegou no ápice. Hoje a melhoria, ela realmente é contínua não por necessidade, mas por ela ser uma realidade mesmo, que tem que ser acompanhada. E você não melhora, tu acaba ficando no tempo, aparece concorrente, enfim, ou tu se autodegrada, né? Então procurar melhoria contínua na forma que vai procurar, mas enfim, procurar por questões de certificação que traz muito mais embasamento, uma ordem para se seguir muito mais lógica para fazer. Então é essa procura que eu acho que eu deixo. Foi uma coisa que a gente fez, é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente sabe que a gente vai ter que sempre fazer, porque como a gente muito comenta, a Compass ela é feliz em atender seus clientes, nossa maior preocupação é a satisfação do cliente, e a gente só vai conseguir ter clientes cada vez mais satisfeitos se a gente continuar na procura da melhoria contínua nossa. Perfeito. E você, Vanessa, qual a tua mensagem final aí para os clientes, né, e para os transportadores que estão com receio aí? Será que sigo aí nessa pegada ESG ou ainda não é o momento? Eu diria que já passou do momento. Estão atrasados. Já passou o trem já passou. É isso aí. Já passou do momento. É algo que nós vivemos na prática, vivemos no dia a dia. Às vezes a empresa tem uma dificuldade de apresentar um relatório de sustentabilidade e nós estamos aqui para apoiar. Exato. Nós queremos fomentar ainda mais a inovação e a sustentabilidade no transporte do Oeste Catarinense. E deixamos aqui a mensagem para todos os transportadores. Contem conosco, contem com o Citran, temos grandes parceiros aqui e um passinho de cada vez. A gente começa pelo básico e depois vai incrementando, mas o primeiro passo é fundamental. Exatamente. Bom, eu te agradeço, Vanessa, pelas tuas palavras. Acho que foi um papo bem agradável. Eduardo também, nosso convidado. Obrigado. Vanessa, uma boa noite a vocês e boa noite a todos que nos assistiram. Até breve. Contem conosco.